Bom, agora nós vamos para a entrevista com o Flávio Lemos, ele é economista, e nós iremos falar sobre o tombo das estatais ontem, né? A Bolsa fechou a segunda-feira com queda de mais de 3%, mas para algumas estatais o tombo foi bem maior. Por exemplo, o Banco do Brasil perdeu mais de 10%, a Petrobras quase chegou a 10%, teve uma perda de 9,89%. A Eletrobras, 1,98%, mas juntando tudo, as três principais estatais com ações listadas na Bolsa perderam 65 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira. 48% do valor perdido por todas as mais de 400 empresas listadas, segundo o levantamento da Trademap. Bom dia, Flávio, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia a todos, bom dia, caros ouvintes. Bom dia a todos os repórteres, entrevistadores aí. Só uma correção, eu sou engenheiro, tá? Ah, você é engenheiro, ok. Professor, autor de 5 livros, pai de 2 filhos, mas sou engenheiro. Tá? Ok, beleza. Mas me fale por que as estatais sofreram maior com essa queda da Bolsa e o que fez com que a Bolsa caísse tanto? Pode falar. Estou aqui. Então vamos lá. A pergunta é, o que levou a essa queda nas bolsas e por que as estatais sofreram mais? Muito bem. O que pode mover o mercado? Mover o mercado pode ser o fundamento, no caso de estatais, por exemplo, preço da energia, aumento de custo, diminuição de investimentos, o balanço. No caso, não aconteceu nada disso, porque o balanço dessas empresas vão ser divulgados ainda. Petrobras, a semana que vem, Vale. Então, não foi por causa de fundamentos que mexeu essas cotações. Então, o que pode ter sido? Então, aqui a gente tem duas coisas. Tem o fluxo técnico. Por quê? Sexta-feira foi uma coisa muito importante que acontece todo mês no mercado. Toda terceira sexta-feira do mês é o vencimento das opções, que os ânimos ficam muito aflorados, os especuladores, alguns querem que suba, alguns querem que caia, e no caso, sexta-feira, a Bolsa subiu bastante. Então, muita gente se protegeu na sexta-feira pelo excesso até de subida na sexta-feira. Muita gente comprou seguro. É que nem a gente quando compra um carro, a gente não quer que seja roubado, mas da mesma forma a gente não quer perder dinheiro quando a gente compra uma ação, então a gente pode se proteger comprando seguro. Então muita gente se protegeu comprando seguro na sexta-feira, porque estavam muito acima das médias. A Petrobras estava na máxima histórica, o Banco do Brasil muito próximo das máximas históricas. Então eu acho que foi um movimento de correção técnica, né? Estava muito inflado esses preços, as ações estão subindo muito, né? Petrobras e Banco do Brasil esse ano, então pode ter um pouco de realização de lucro. Mas o que mais que aconteceu? Aconteceu no final de semana o Congresso do Partido Comunista, onde o Xi Jinping foi reempossado por um terceiro mandato de 5 anos, e aconteceu umas coisas estranhas aí naquela eleição. Não sei se vocês acompanharam, o ex-presidente da China, o Jintao, tomou um tapinha nas costas, pediram para ele se levantar e se mandar da eleição, e o Xi Jinping colocou uma pessoa de confiança dele no lugar e ele foi empossado. Cabe se ressaltar que ele era contra esse terceiro mandato e ele foi retirado, então ele nem votou, um outro votou. E a China é o nosso maior parceiro comercial, né? Então, minério de ferro, soja, milho, todas as commodities a China importa da gente, é um dos nossos maiores parceiros comerciais, e a Bolsa da China teve um tombo também. Então, foram duas coisas, né? Excesso de... E eu esqueci de comentar, a expectativa, né? Essa expectativa das eleições. Para o governo Bolsonaro, as estatais foram muito bem, né? Todos os movimentos, né, da gestão das empresas foi muito melhor do que os governos anteriores. Isso é difícil da gente negar, né? Não só as cotações estão nas máximas históricas, como os lucros dessas empresas estão nas máximas históricas. Então, o mercado é um ser que gosta de previsibilidade. Ele não gosta de novidades. Se está funcionando, deixa. É assim que o mercado pensa, né? Quer a gente ou não, o mercado gosta de política se ela fosse chata.
se fosse previsível, se as leis fossem cumpridas do jeito que já estão, tem novidades do ramo político, jurídico, etc. Então, o mercado não gosta de mudanças, principalmente no que está funcionando. Gosta de mudanças quando não está funcionando, né? Lemos, a atitude do Roberto Jefferson no domingo não chegou a influenciar esse mercado na segunda-feira? Então, como eu te falei, né, a gente não gosta de coisas imprevisíveis, e aquela maluquice foi completamente imprevisível, né? Alguém afrontar a Polícia Federal daquela maneira, uma coisa completamente descabida, inconcebível e muito perigosa. Ele deu sorte de não ter sido morto pela polícia. Ainda bem que intercederam para evitar essa tragédia, e coitado também dos policiais que sofreram bastante. Não sei, você acha que um bolsonarista ia trocar o voto dele por causa de um maluco daquele? Não sei, realmente eu não sei se as pessoas mudariam de opinião. Mas o mercado em si, a Bolsa não chegou a ficar preocupada com esse tipo de coisa, com o futuro governo Bolsonaro, por exemplo, que estava até melhor colocado aí na Faria Lima, essa coisa toda, certo? Mas com uma atitude dessa do Jefferson, pode ter colocado por água abaixo essa expectativa quase positiva do mercado com relação ao Bolsonaro? A Faria Lima é um ser muito volúvel, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Donos de cemitérios ganharam dinheiro na pandemia, empresas de turismo perderam dinheiro na pandemia, e isso é uma coisa dinâmica, que a economia vai se estabelecendo novamente, isso vai trocando. As farmacêuticas ganharam muito dinheiro durante a pandemia, e no governo Lula, as empresas de educação ganharam muito dinheiro, as empresas de varejo, e as empresas do governo Bolsonaro, principalmente as estatais, faturaram bastante. Então, a economia é um ser dinâmico que vai mudando conforme a banda toca. Normalmente, os bancos sempre se beneficiam, quer seja um cenário ou não, né? Principalmente agora que os juros estão muito altos. Então, se a Faria Lima não quiser ou quiser, não faz a menor diferença, né? Mas é melhor você governar, quem quer que seja o presidente eleito, governar com o mercado. Aí o dólar fica mais calmo, gera menos inflação, as taxas de juros conseguem ser baixadas e fica melhor para a economia de uma forma geral. Agora, o IPCA saiu hoje, né? Ficou em 0,16% em outubro, de acordo com o IBGE, e a alta foi puxada pelo reajuste nos planos de saúde. E veio depois de 2 meses de deflação. A perspectiva do Brasil de inflação, você acha que vai ser de deflação? A gente vai seguir em alta, puxada também aí, já que no globo, no mundo, muitos países também estão tendo inflação, inclusive nos Estados Unidos, que era uma coisa que os americanos não estavam acostumados a conviver com isso. Bem, a expectativa de inflação, acompanhada aí pelo Boletim Focus, está projetando alguma coisa entre 6,5% e 7% para esse ano, né? A gente está aí no ano, eu acho que está em menos de 5% no ano, né? Em 12 meses, alguma coisa em torno de 7,3%, 7,4%. Então, essa curva, né, que atingiu o máximo em junho, julho, na faixa de 11%, 12%, né, chegou à máxima. A gente teve esses 2 ou 3 meses de deflação, principalmente por causa da energia, telecomunicações, da gasolina, e agora está mais ou menos voltando para a curva, não teve nenhuma novidade em termos de queda do petróleo, então isso vai se ajustando aos poucos e a inflação parece agora estar sob controle. Nos Estados Unidos também teve um ápice, né? Os Estados Unidos também teve esse ápice de inflação, e já vem corrigindo também para baixo, com os governos lá usando bastante os estoques de petróleo, né, para baixar o preço da energia, que é um dos principais insumos das economias. Então, mas mesmo assim, lá nos Estados Unidos os juros futuros continuam subindo, né? A gente tem os juros de 10 anos por cerca de 4,20, já subiu demais esse ano, e aqui a gente tem uma trajetória de juros já declinante da máxima do ano. A gente está no juro de 2025, está por volta de 11,80 projetado, e a gente está acompanhando isso com muita atenção. Obviamente, os ânimos estão aflorados, estamos na semana das eleições, que
as pesquisas mostram, tem várias pesquisas e todo mundo fica meio confuso qual pesquisa que eu acredito, né? Ou que a gente acredita no eleitor brasileiro que vai fazer a melhor decisão no domingo. Tá certo. Tiago, você tem alguma pergunta? Edmilson? Eu teria uma pergunta seguinte: as pesquisas, as principais pesquisas aí, pelo menos dos institutos mais tradicionais, indicam que o Lula pode ser o próximo presidente, certo? Isso é um fato com o qual a gente tem que lidar hoje também, certo? Mais do que a reeleição do Bolsonaro. O Lula está levando o Henrique Meirelles a tiracolo, e ele está fazendo campanha para o Lula, No entanto, o Lula já disse que é contra a autonomia do BC, ele já criticou o teto de gastos, ele já criticou a reforma trabalhista, aventando aí um protagonismo sindical novamente no trabalhismo brasileiro, certo? Ele já fez críticas à reforma da Previdência e tal. Você acha que só o Henrique Meirelles vai poder conter essa fúria mais à esquerda do PT, se caso ele seja governo? O ideal é, assim, o que eu penso, assim, independente de preferência política, era que os dois candidatos fossem mais para o centro. O Lula, inclusive, mostrando um pouquinho do que pretende, quais são as propostas para a economia. O Meirelles já teve bastante experiência nos governos, não só do Brasil, como no São Paulo e na presidência do Bank Boston. Mas tem que ver o que ele vai ser, qual é o roteiro que ele vai ter que cumprir, né? Hoje a gente está assinando um cheque em branco para ele, sem proposta nenhuma. É importante para a gente, não só para mim, que sou do mercado, como para todos os brasileiros, a gente ter um plano, né? Qual é o plano? O que a gente pretende desse governo? Qual vai ser as coisas boas que ele vem propor para melhorar a vida dos brasileiros? Como eu falei, a gente gosta de uma previsibilidade, mas no Brasil é difícil a gente ter essa vida chata, tipo Suécia, né? Uma coisa previsível, uma coisa organizada e já com um roteiro para ser cumprido, inclusive para os próximos presidentes da República. E quem disse aí que no Brasil é difícil até a gente prever o passado, né? Em economia, até o passado é difícil de ser previsto, né? Então, quanto mais o futuro, né? Eu só queria fazer uma pergunta, porque você falou dessa questão do cheque em branco, mas em 2018 também foi dado um cheque em branco. E o mercado não reagiu com a mesma cobrança. E inclusive, alguns interlocutores políticos falam isso, que não foi dado um cheque em branco para o governo que foi eleito com apenas justificativa do posto Ipiranga, que era Paulo Guedes. Qual que é a diferença para esse ano? Por que essa cobrança do mercado aumentou por essa previsibilidade de 2018 para 2022? Bem, eu acho que o Paulo Guedes já tinha algumas plataformas que ele mostrava o que eles pretendiam na época. E agora a gente não tem nem o posto Ipiranga do Lula para mostrar o que está pretendendo. Você não acha isso? Mas você teve 8 anos de governo Lula, que mostra um pouco a economia que foi feita. Eu tô pegando esse parâmetro em cima de articuladores políticos que falam dos dois lados dessa questão do mercado. Uhum. E o mercado tem a sua preferência política e o mercado não esconde essa preferência política. Eu queria saber de alguém que está no mercado, por que há essa cobrança maior? É porque há uma chance real do PT retornar ao PT? Eu acho que a cobrança maior não é nem tanto pelo governo Lula, e sim pela continuidade do governo Dilma, que ocasionou o impeachment, que é aquele desastre do último governo, economicamente falando. A gente pega aí as cotações da Petrobras mesmo para mostrar. Esse é o medo. Que não seja o governo Lula 1 e sim Dilma 2. Esse é o medo do mercado. E é isso que a gente, acho que nenhum brasileiro gostaria de volta. Né? Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do Flávio Lemos. Ele é engenheiro, né? Como eu tinha falado que ele é economista, mas escritor de pelo menos 2 livros relacionados ao mercado. Muito obrigada e vamos esperando domingo aí o resultado das eleições e esperando ver quem vai ser o melhor presidente, independentemente de quem for eleito. Tomara que a economia seja um foco, né, do próximo presidente, já que nós temos tanta gente precisando de uma inflação menor, comer comida no prato e precisamos de uma economia com desenvolvimento, né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para quando vocês precisarem e que o Brasil faça a melhor escolha para todas. Tá certo. Obrigada, Flávio. Simplesmente melhor para todo mundo.
Tá certo. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.